Luciana observou o homem sentado no banco do parque, com roupas surradas e um olhar distante. Algo nele parecia diferente dos outros moradores de rua da vizinhança. Talvez fossem os olhos, de um azul profundo que contrastava com a pele bronzeada e a barba desgrenhada. Ou talvez fosse a maneira como ele mantinha certa dignidade mesmo com as roupas rasgadas. Sem hesitar, a menina de 12 anos caminhou até ele e estendeu metade do sanduíche. "Você parece com fome", disse ela simplesmente. O homem pareceu surpreso, como se não estivesse acostumado a ser notado. "Este é o seu almoço, não é?", perguntou ele com uma voz grave, mas gentil. "É só a metade." "Eu não estou com tanta fome assim", mentiu Luciana, com o estômago protestando silenciosamente. Era sua única refeição naquele dia. Desde que sua avó adoecera, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Relutantemente, o homem aceitou o sanduíche. "Por que você faria isso por um estranho?", Luciana deu de ombros. "Minha avó sempre diz que dividir é mais importante quando temos pouco." Ela notou como as mãos dele, apesar da sujeira, pareciam bem cuidadas. Estranho para alguém que vivia nas ruas. "Qual é o seu nome?", perguntou ele, estudando-a atentamente. "Luciana. Luciana Ribeiro. Eu moro ali." Apontou ela para o conjunto habitacional em ruínas do outro lado da praça. O homem mordeu o sanduíche lentamente, como se saboreasse cada mordida. "Este é o melhor sanduíche que já comi." Luciana sorriu. "É só pasta de amendoim. É tudo o que tínhamos no armário esta semana." De repente, sirenes soaram ao longe e o homem ficou tenso. "Preciso ir", disse ele, guardando o resto do sanduíche no bolso. "Obrigado, Luciana Ribeiro." 3 dias depois, Luciana voltava da escola quando notou algo extraordinário. Um Rolls-Royce prata estava estacionado em frente ao seu prédio, tão deslocado naquele bairro pobre quanto um unicórnio estaria no estacionamento de um supermercado. Um homem de terno elegante conversava com vizinhos curiosos. Ao ver Luciana, sorriu e caminhou em sua direção. "Você é Luciana Ribeiro?", perguntou formalmente. Ela assentiu confusa. Nunca tinha visto aquele homem antes. "Meu nome é Marcos Silva, advogado do Sr. Eduardo Voscanos, CEO da Voscanos Enterprises." O nome não significava nada para Luciana. "Meu cliente gostaria de falar com você e seu responsável legal." Ele olhou ao redor. "Seus pais estão em casa?" Luciana sentiu o nó familiar na garganta. "Eu não tenho pais. Moro com minha avó, mas ela está no hospital." O advogado pareceu momentaneamente surpreso. "Entendo. Há algum adulto responsável por você neste momento?" "A senhora Denise do 3B fica de olho em mim enquanto minha avó está no hospital", ela respondeu, apontando para o prédio. Enquanto subiam a escada instável, Luciana se perguntou por que um homem rico teria interesse nela. Seria algum tipo de engano? Uma piada cruel? "Por que esse Eduardo quer falar comigo?", perguntou ela finalmente. Marcos deu um sorriso enigmático. "Ele disse que você deu a ele algo muito valioso recentemente." Luciana franziu a testa. "Impossível. Eu não conheço nenhum Eduardo." Quando chegaram ao 3B e explicaram a situação para a senhora Denise, o advogado pediu licença para fazer uma ligação. Segundos depois, passou o telefone para Luciana. "Olá, Luciana", disse uma voz familiar do outro lado da linha. "Acho que você me deu metade do seu sanduíche de pasta de amendoim há 3 dias." O queixo de Luciana caiu quando ela compreendeu. O morador de rua do parque. Os mesmos olhos azuis intensos agora na voz de um milionário. O que ninguém naquele bairro esquecido poderia imaginar era que aquele simples sanduíche compartilhado seria o início de uma jornada extraordinária. Uma história em que a generosidade genuína de uma criança abandonada pela sociedade desafiaria todas as probabilidades e revelaria verdades sobre a bondade que muitos adultos há muito haviam esquecido.
Se esta história sobre um ato de compaixão altruísta tocou seu coração, inscreva-se no canal para descobrir como um momento de verdadeira conexão humana pode desencadear transformações que nem mesmo o dinheiro de um bilionário poderia comprar. É o Eduardo? Perguntou Luciana, olhando para a foto no celular de Marcos Silva. Na tela, um homem bem vestido, com uma barba bem aparada, sorria em um evento beneficente. Exceto pelos penetrantes olhos azuis, ele parecia irreconhecível em comparação com o morador de rua na praça. Exatamente, confirmou Marcos. Meu cliente realiza o que ele chama de experimentos sociais para entender como as pessoas realmente são quando não sabem quem está à sua frente. 2 dias depois, a senhora Denise acompanhou Luciana à mansão de Eduardo Voscono, nos arredores da cidade. A moça nunca tinha visto nada parecido. Um portão imponente se abriu automaticamente para o Rolls-Royce prateado, revelando um caminho sinuoso por jardins imaculados. Lembre-se, sussurrou a senhora Denise, não toque em nada caro. Como eu vou saber o que é caro? Retrucou Luciana. Tudo aqui parece caro. O interior da mansão era ainda mais impressionante. O que mais surpreendeu Luciana, no entanto, foi a simplicidade do homem que os recebeu. Eduardo Vosconos, vestido com uma camisa casual e calça jeans, não se parecia com o magnata que comandava um dos maiores conglomerados empresariais do país. Luciana, sorriu. Obrigado por ter vindo. Queria conhecê-la pessoalmente. Durante o almoço, servido por uma equipe discreta, Eduardo explicou que havia crescido em extrema pobreza antes de construir seu império. Uma vez por ano, passo algumas semanas vivendo como alguém invisível para a sociedade, explicou. É a minha maneira de não esquecer de onde vim e observar a verdadeira natureza das pessoas. Luciana ouvia atentamente, enquanto a senhora Denise parecia hipnotizada pelos talheres e porcelanas. Em 3 semanas disfarçada, continuou Eduardo. Você foi a única pessoa que me ofereceu algo sem esperar nada em troca. Isso me tocou profundamente. Eduardo, então, fez uma oferta que deixou os 2 visitantes sem palavras. Ele pagaria todo o tratamento da avó de Luciana em uma clínica particular, garantiria uma bolsa de estudos integral em uma das melhores escolas da cidade para a menina e proporcionaria um lar adequado para a família. Por que você faria isso por nós? Perguntou Luciana, desconfiada. Crescendo nas ruas, ela aprendera que nada vem sem um preço. Eduardo sorriu. Digamos que estou investindo em alguém que demonstrou um caráter excepcional. A senhora Denise assentiu entusiasmada, já imaginando como contaria a história aos vizinhos. Luciana, porém, permaneceu em silêncio, observando atentamente o homem à sua frente. Na semana seguinte, a avó de Luciana foi transferida para uma clínica especializada. Pela primeira vez em meses, a menina a viu sorrir quando os médicos explicaram que seu tratamento tinha chances reais de sucesso. A nova escola, no entanto, provou ser um desafio maior do que Luciana esperava. Com seu novo uniforme, mas com sotaque forte e pele mais escura do que a da maioria dos alunos, ela rapidamente se tornou alvo de comentários maldosos. Qual programa de caridade a trouxe? Aqui? Perguntou uma menina loira no primeiro dia, provocando risos. O programa da mãe dela, respondeu Luciana instantaneamente, surpreendendo-se com a rapidez da resposta. A única pessoa que a tratou com genuína gentileza foi a senhorita Helena, que lecionava literatura. Depois de encontrar Luciana escondida na biblioteca durante o recreio, sentou-se ao lado dela. Sabe, quando eu tinha a sua idade, eu também não me encaixava, confidenciou. Mas descobri que os livros podem ser excelentes aliados. Gradualmente, Helena se tornou uma mentora para Luciana. Percebendo o extraordinário potencial da menina, ela começou a lhe emprestar livros avançados e a incentivá-la a escrever. Você tem uma voz única, disse ela, e vozes como a sua precisam ser ouvidas.
Enquanto isso, Eduardo Voscanos enfrentava problemas. Seu filho mais velho, Ricardo, o herdeiro designado dos negócios da família, estava furioso com o interesse do pai pela menina da favela, como a chamava com desdém. Papai sempre teve uma queda por causas sociais perdidas, comentou. Com a mãe, Daniela, ex-mulher de Eduardo, primeiro aquele projeto ridículo na Amazônia, agora essa menina. E somos nós que temos que lidar com as consequências. O que Ricardo não esperava era que Luciana estivesse elaborando um plano próprio. Nos meses seguintes, embora parecesse apenas uma menina tímida e grata, ela observava tudo ao seu redor de perto. A dinâmica de poder da família Voscanos, os comentários reveladores feitos quando achavam que ela não estava prestando atenção, as inconsistências nas histórias de Ricardo. Com a ajuda discreta da professora Helena, Luciana dedicou-se não apenas aos estudos formais, mas também a compreender o Império Voscanos e suas operações. Sabia que sua posição era frágil. Um capricho de Ricardo ou Daniela poderia fazer com que Eduardo perdesse o interesse em ajudá-la. Conhecimento é poder, repetia Helena, sem ter noção da extensão do que sua protegida estava absorvendo. Numa tarde chuvosa, enquanto esperava na biblioteca por sua carona, Luciana acidentalmente ouviu uma conversa entre Ricardo e um homem desconhecido em uma sala adjacente. Eles conversavam baixinho, mas ela conseguia distinguir claramente palavras como desfalque, marítimo e meu pai nunca descobrirá. Naquele momento, algo mudou nos olhos de Luciana. Por trás de seu olhar curioso, um plano começou a se formar silenciosamente. Se Ricardo a via apenas como a garota da favela, um projeto de caridade para apaziguar a consciência do pai, ele estava subestimando seriamente quem Luciana Ribeiro realmente era. A mesma garota que sobrevivera sozinha, enquanto a avó estava hospitalizada, que enfrentara as ruas mais difíceis da cidade e que agora tinha acesso a algo que nunca tivera antes: recursos. Algumas pessoas acham que gentileza é fraqueza, murmurou para si mesma, esgueirando-se silenciosamente antes que pudessem notar sua presença. Mas o que acontece quando alguém gentil decide que não quer mais ser o personagem coadjuvante na história de pessoas como Ricardo Voscanos? 1 ano se passara desde que Luciana ouvira aquela conversa suspeita na biblioteca. Aos 13 anos, sua transformação foi simplesmente notável. Ela não só se destacou nos estudos, como também desenvolveu habilidades que ninguém esperaria, incluindo fluência em contabilidade e finanças, graças a cursos online financiados secretamente pela professora Helena. Não entendo. Por que uma garota da sua idade se interessa tanto por demonstrações financeiras? Comentou Helena, enquanto revisava o extraordinário trabalho de Luciana sobre fraudes corporativas. Mas seu talento com números é inegável. Luciana apenas sorriu. Digamos que é uma habilidade útil no mundo real. Sua avó, agora recuperada e vivendo confortavelmente na casa que Eduardo havia providenciado, notou mudanças sutis. Você parece estar sempre observando, planejando alguma coisa, comentou ela certa noite. Estou apenas aprendendo, vovó, respondeu Luciana, abraçando a idosa. Aprendendo muito. O que ninguém sabia era que Luciana havia construído um mapa abrangente das operações de Ricardo. Usando o Wi-Fi da mansão durante suas visitas ocasionais, ela documentou meticulosamente inconsistências financeiras, rastreou contas de fachada e gravou conversas comprometedoras, armazenando tudo em uma nuvem criptografada e segura. Sua oportunidade de revelar tudo surgiu durante a festa de 60 anos de Eduardo, um evento suntuoso realizado na propriedade dos Voscanos. Vestida elegantemente com um traje escolhido por Helena, Luciana observou Ricardo se misturar com políticos e magnatas, completamente alheia ao que estava por vir. Impressionante como você parece confortável aqui, zombou Ricardo, parando ao lado dela, um pouco embriagado. Quase como se você pertencesse a este mundo.
Os olhos de Luciana brilharam. Talvez eu pertença a este mundo mais do que você. Imagina. Ricardo riu baixinho, tomando um gole de champanhe. Olhe ao seu redor, menina. Essas pessoas construíram este país. Não importa o quanto meu pai invista em você, você sempre será apenas a moça do sanduíche. A voz de Luciana era calma, mas firme. Interessante você mencionar investimentos, Ricardo. Você mesmo faz muitos, não é? Principalmente nas Ilhas Cayman. A taça de champanhe em sua mão tremeu. Do que você está falando? Perguntou. Ele com o tom ríspido. Projeto Cascada, respondeu ela suavemente. É o nome do esquema que você montou para canalizar dinheiro da empresa para contas no exterior, certo? Documentado em e-mails, transferências bancárias, gravações telefônicas, tudo isso enquanto fazia lobby para bloquear as iniciativas de saúde do seu pai. O rosto de Ricardo perdeu a cor. Você está blefando, sibilou ele. Um garoto de 13 anos não poderia... Uma garota de 13 anos que você subestimou completamente. Ela interrompeu. A mesma garota da favela que você menosprezou enquanto ela observava e aprendia cada detalhe da sua operação. Naquele momento, Eduardo se aproximou, sorrindo, educadamente, mas sentindo atenção. Está tudo bem por aqui? Perguntou. Perfeito, disse Luciana. Na verdade, eu só estava sugerindo que o Ricardo e eu fôssemos até a sua sala. Tenho algo importante para lhe mostrar. No escritório de Eduardo, a atmosfera mudou. Luciana conectou seu tablet à grande tela de projeção, enquanto Ricardo permanecia rígido, enquanto Eduardo observava, curioso e desavisado. O que é isso? Exatamente, Luciana? Perguntou Eduardo. A verdade, ela respondeu simplesmente. O que se seguiu foi uma apresentação meticulosa de 1 hora que expôs todos os detalhes da corrupção de Ricardo. Apropriação indébita disfarçada de investimentos, contas no exterior, suborno de funcionários públicos e até mesmo planos para minar o controle de Eduardo sobre a empresa. À medida que cada documento, e-mail e gravação de voz aparecia, a expressão de Eduardo mudava de descrença para dor. Impossível! Murmurou. Ricardo, isso não pode... Cale a boca! Ricardo finalmente explodiu, lançando-se em direção a Luciana furioso. Mas Eduardo interveio contendo-o. Você não é ninguém! Gritou Ricardo. Uma garota da favela! Uma mentirosa que manipulou meu pai. Luciana se manteve firme. A diferença entre nós, Ricardo, é que eu nunca precisei mentir. Todos os documentos são autênticos. Todas as gravações, incluindo a que acabei de fazer da sua confissão, são reais. Abalado, Eduardo afundou na cadeira. Por que, Ricardo? Por que tudo isso? A voz de Ricardo embargou de amargura. Porque você está jogando tudo fora, todo o seu trabalho, para meninas de rua e projetos de caridade inúteis. Alguém tinha que salvar esta empresa de você. Um silêncio pesado se instalou. Eduardo finalmente ergueu os olhos, com os olhos vazios. Você se tornou exatamente o tipo de homem para quem construí este império. Ele se virou para Luciana. Por que você não veio até mim antes? Porque eu precisava de provas irrefutáveis, respondeu ela. E porque eu sei como é perder um familiar. Eu não queria fazer isso com você sem ter certeza. A voz de Eduardo tremeu. Amanhã, você se afastará de todas as operações. Suas ações serão congeladas e uma investigação completa será iniciada. Se for considerado culpado, enfrentará as consequências. Você não pode fazer isso! Protestou Ricardo. Eu sou seu herdeiro! Eduardo se levantou. Um herdeiro é alguém que honra os valores da família. Você escolheu a ganância. Quando Ricardo saiu furioso, Eduardo permaneceu sentado em silêncio. Luciana esperou respeitosamente. Como você descobriu tudo isso? Perguntou ele finalmente. Da mesma forma que sobrevivi nas ruas, disse ela suavemente. Ouvindo, observando, nunca subestimando ninguém. Eduardo olhou para ela, não como uma criança, mas como uma mulher extraordinária. Quando te conheci, pensei que estava te ajudando,
disse ele. Nunca imaginei que você seria a única a me salvar. Naquela noite, enquanto a festa continuava no andar de baixo, Luciana e Eduardo conversavam em voz baixa. Um velho bilionário repensando seu legado e uma jovem mulher apenas começando o seu. Com um pequeno ato de gentileza, Luciana havia mudado não apenas seu destino, mas o futuro de um poderoso império. 5 anos depois, Luciana Ribeiro, agora com 17 anos, caminhava com confiança pelos corredores iluminados da Fundação Vosconos. Não mais a garota tímida que um dia oferecera meio sanduíche a um estranho, ela se tornara uma jovem líder equilibrada e brilhante. Funcionários e executivos a cumprimentavam com respeito ao passar. Ela ajudara a elaborar o programa de bolsas, de estudo da Fundação, que agora apoiava mais de 100 crianças de comunidades carentes. Reunião com o Ministério da Educação às 14 horas. Lembrou sua assistente Sofia. Eles querem implementar o modelo da nossa fundação nas escolas públicas. Luciana assentiu, já examinando o restante de sua agenda lotada. Em outro lugar da cidade, Ricardo Vosconos estava sentado em um pequeno apartamento alugado, olhando para uma pilha de contas não pagas. Sua vida outrora luxuosa havia ruído. O império que ele esperava herdar agora pertencia em parte à garota, de quem ele havia zombado. Depois que Luciana expôs seus crimes, Ricardo enfrentou várias acusações. Um acordo discreto orquestrado por Eduardo poupou a empresa de novos escândalos, mas deixou Ricardo despojado de sua influência e de grande parte de sua fortuna. Ele foi proibido de ocupar cargos corporativos por uma década. Afastado da ex-mulher e dos filhos, Ricardo vivia sozinho. O advogado de Eduardo o visitava mensalmente, oferecendo ajuda em seu nome. Ricardo sempre recusava, agarrando-se aos últimos resquícios de orgulho. Na fundação, Eduardo e Luciana revisavam os relatórios trimestrais juntos. A parceria deles havia se transformado em algo raro, respeito mútuo e uma visão compartilhada. Os números são impressionantes, disse Eduardo, analisando os gráficos. O programa de educação financeira já está mostrando resultados. Porque ensinamos a sobrevivência na vida real, respondeu Luciana. Quando você cresce sem ter certeza se haverá comida amanhã, você pensa estrategicamente. Nós simplesmente transformamos isso em currículo. Sua avó, agora saudável e trabalhando como consultora comunitária, entrou com um sorriso. O hospital infantil quer expandir, disse ela. Nosso sistema de gestão reduziu os custos administrativos em 40%. Eduardo sorriu, lembrando-se do primeiro encontro. Quem imaginaria que um sanduíche de pasta de amendoim poderia valer tanto? Não foi o sanduíche, disse Luciana gentilmente. Foi ver humanidade onde todos os outros viam um fardo. Naquela tarde, durante o evento anual da Fundação, Luciana subiu ao palco para dar as boas-vindas à nova turma de bolsistas. Enquanto falava, notou uma figura familiar ao fundo. Ricardo, mais velho e contido, observando em silêncio. Ainda, assim, suas palavras não continham amargura. Todos nós fazemos escolhas que nos definem. Alguns escolhem o poder a qualquer custo. Outros escolhem compartilhar o pouco que têm. É nessas pequenas decisões diárias que revelamos quem realmente somos. Após o ocorrido, ela se aproximou de Ricardo. Vim me desculpar, disse ele, sem encará-la. Não espero perdão. Não se trata de perdão, respondeu Luciana. Trata-se de quem decidimos nos tornar agora. Se você quer ajudar os outros, sempre há espaço para isso. Enquanto Ricardo se afastava, Eduardo se aproximou dela. Você me surpreende, disse ele. Você ofereceu a ele mais do que ele merecia. Luciana sorriu. Você também, quando me conheceu. Você poderia ter ido embora, mas viu o potencial em alguém que todos ignoravam. Mais tarde, naquela noite, em seu escritório, Luciana estava à janela, observando o horizonte da cidade. Era a mesma vista que outrora pertencera a Ricardo. Mas ela não a via como um símbolo de poder.
Via-a como um lembrete de responsabilidade. Na parede atrás dela, uma simples foto emoldurada de meio sanduíche de pasta de amendoim a lembrava diariamente de que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas no que você está disposto a dar quando ninguém está olhando. A jornada de Luciana não era mais apenas dela. Tornou-se a prova de que, quando você escolhe a compaixão em vez da indiferença, a ação em vez do silêncio, pode transformar não apenas uma vida, mas um sistema inteiro. E ao fazer isso, você se torna o tipo de líder que o mundo realmente precisa.